Ô, produção, acabei de vir do dentista. Se caso a minha boca estiver torta aí, é por causa da anestesia, viu? Tranquilo? Pessoal, seja bem-vindo a este canal. Eu me chamo Lucas Gomes e hoje eu quero trazer algo que vai fazer diferença, que vai poder te ajudar na sua vida pessoal, no seu relacionamento, no seu casamento, aonde quer que for. Hoje eu vou falar sobre comunicação, como tem sido a sua comunicação. E eu vou falar também sobre relacionamento, como tem sido o seu relacionamento e comunicação, beleza? Mas antes de eu entrar mais a fundo nesse assunto, eu vou te pedir para você se inscrever no canal, deixar aqui o seu comentário. Se esse vídeo for relevante para você, compartilha com os seus amigos, com grupos do seu WhatsApp, tranquilo? Então eu vou te pedir essa ajuda aí. E desde já eu quero agradecer a cada um que se inscreveu no canal e tem investido, contribuído e sendo patrocinador desse canal. Como? Deixando os comentários, deixando o seu like e compartilhando com as pessoas que estão mais próximas no seu WhatsApp. Então muito obrigado, tá? Seja bem-vindo. E se o que eu vou falar aqui for relevante é para você, ajuda a compartilhar, ajuda a transbordar, a derramar na vida do próximo aquilo que tem sido coisa boa para a sua vida também, tranquilo? Então vamos lá. Para que eu possa falar sobre comunicação, sobre relacionamento, eu tenho que falar sobre metaprograma. O que seria metaprograma? Todos nós temos programas dentro de nós. Existe um programa que está dentro de cada um e isso é individual. Cada um tem um programa da forma diferente. Como que esse programa acontece? Esse programa ele tem início desde quando você nasce, o ambiente na qual você vive. Então você tem um relacionamento, a forma de comunicar é diferente de cada um. Cada um tem um jeito, a sua forma é diferente do outro. Por que isso? Porque o ambiente que você viveu não foi da mesma forma como o outro viveu. E esse metaprograma também está relacionado a como você entende. Então, um exemplo, você pode entender de uma forma e o seu irmão de outra forma, mesmo vivendo no mesmo ambiente. Então não quer dizer que vive no mesmo ambiente que é igual necessariamente. Então cada um vai ter ali da forma de como interpretou o ambiente ali em sua volta e ele ou ela teve esse metaprograma, teve esse programa dentro dele, beleza? Ou dentro dela. Na PNL a gente aprende muito a respeito disso. Então, a primeira coisa que você tem que entender para você ter um relacionamento legal, um relacionamento top, e eu vou falar aqui a respeito de 3 coisas, é sobre identidade, né? Quem é você? Eu vou falar também sobre as vozes que você escuta dentro de você e eu vou falar também sobre a harmonia que tem que ter em você. Para falar de relacionamento, esse relacionamento ele é muito individual, que está relacionado a esse programa que está dentro da cabeça de cada um, que foi gerado. Um exemplo, você comunica de uma forma, o seu esposo, o seu filho, seus amigos vai comunicar de outra forma por causa desse metaprograma. Então, a primeira característica para o seu relacionamento se dar bem, para o seu casamento se dar bem, para o seu relacionamento com o seu filho, enfim, com qualquer um, você tem que descobrir qual é o programa que está sobre a sua vida, que está sobre a sua mente, que está, né, na sua mente. Que programa é esse? Ou seja, como que era o ambiente que você viveu, que cresceu, como que era esse ambiente? Tem pessoas que vai comunicar, eles gritam, eles falam alto e para ele é normal e para outros tem que falar baixo, para outros tem que falar, tem que encostar, para outro tem que manter distância. Então cada um, né, vai ter ali esse programa diferente. Então você identifica qual é o programa que está sobre a sua vida, você tem que identificar, você tem que fazer uma autocrítica nesse programa. Como que seria isso? Você tem que arrancar tudo que é ruim, tudo que não presta, tudo que atrapalha você a comunicar bem ou tudo que atrapalha ali das pessoas às vezes entender o que você quer falar ou o que você quer passar. Então você tem que identificar isso, quebrar isso, né? Criticar isso, ter aquela autocrítica e aí sim você vai começar a extrair melhor desse programa que está sobre a sua vida. Então a primeira coisa que eu quero falar dentro disso também, desses 3 tópicos, é sobre a identidade. Nesse metaprograma que já está sobre a sua vida, sobre a minha, sobre a vida de qualquer um, que está na cabeça de qualquer um, você tem que descobrir quem é você, qual é a sua identidade. Quando você descobre quem é você, fica mais fácil o seu relacionamento com o seu próximo e com qualquer um. Relacionamento no casamento, relacionamento no namoro, ele é individual. Individual. Para você ter um relacionamento bom, você precisa somente de você. Você tem que entender que você é a solução dos seus problemas. Você é que vai trazer essa solução. Mas para isso você tem que identificar, né, qual é o programa e quem é você, qual é a sua identidade, o que você pensa a seu respeito. Quando você se olha no espelho, que tipo de pessoa você vê? A Bíblia diz assim como o homem imagina na sua alma, assim ele é. Então a forma de como você imagina
imagina quem é você, de fato você é. Se você imagina que você é um campeão, você é campeão. Se você imagina que você é perdedor, você é perdedor. E nisso entra também uma parte que é muito importante com relação a relacionamento, como é a sua autoestima. Você tem autoestima? Você se valoriza? Como você se vê? Você vê você uma pessoa que tem qualidade? Por que eu falo isso? Você tem que se valorizar. Você tem que ver coisas boas em você. Você tem que ser a pessoa que mais cuida de você. Você tem que saber quem que é você. Você tem a responsabilidade de cuidar de você. Deu pra entender? Porque você só pode dar aquilo que você tem. Você só pode ter um bom relacionamento se você tiver coisas boas, ter bom entendimento de quem é você. Você tem que entender qual que é o seu ponto alto, qual que é o seu ponto baixo, né? Ou seja, qual que é o seu limite. Eu posso ir até aqui, daqui pra lá eu não vou mais. Na Bíblia a gente vai ver isso o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele é bem claro, ele fala assim que ele pediu ao Senhor para tirar a fraqueza que ele tinha. Ele reconhecia a fraqueza que tinha nele. O que é isso? Ele fez uma autoanálise. Ele sabia muito bem da potência que ele tinha e da fraqueza também que ele tinha. Então, quando você sabe da sua potência e da sua fraqueza, fica mais fácil de você se relacionar com as pessoas. Fica mais fácil de você até mesmo entender você. Muitas pessoas querem se relacionar com todo mundo, mas não quer se relacionar consigo mesmo. Ela detesta ela mesma, detesta ele mesmo. Então, olha só, quando a pessoa não sabe quem ela é, não entende esse programa que está sobre a mente dela, ela ou ele vai fazer de tudo para ser aceito por outras pessoas. Então, se você não tiver identidade, você vira escravo das outras pessoas emocional. Por isso que tem muitas vezes relacionamento abusivo. Relacionamento abusivo, a pessoa fica totalmente ali esperando ser valorizado pelo próximo, por alguém, né? Então, isso é falta às vezes de identidade. Você tem que saber quem é você, valorizar você. Você tem que saber a sua identidade. Levando para a Bíblia, mostrando a palavra de Deus, a Bíblia diz assim que nós somos imagem e semelhança de Deus. A Bíblia diz assim também que a gente foi criado segundo a imagem do Senhor. A gente foi criado para a boa obra. Então a gente nasceu com um propósito para a boa obra. A gente nasceu sendo imagem e semelhança de Deus. Isso é tão interessante que na Bíblia também, na genealogia de Adão, quando vai contar a genealogia de Adão, aí fala assim que Adão era a imagem e semelhança de Deus e ele gerou filho de acordo com a sua imagem. Então Adão gerou filhos de acordo com a imagem dele, mas ele era a imagem e semelhança de Deus. Então ele gerou filho, imagem e semelhança também de Deus. Olha que interessante. Então, a forma de como você tem a sua identidade, a forma como isso é bem claro em você, você também vai gerar pessoas assim também, ok? Então, se a pessoa, ela tem a vida sendo escravo emocional, né? Escravo na parte de relacionamento, na parte sentimental com outra pessoa, é natural que ela pode gerar filhos, gerar pessoas que são também assim, que vai ser escravo de um ou de outro, ok? Então, você tem que identificar isso aí e resolver isso na sua vida para você ter um excelente relacionamento com o seu esposo, excelente relacionamento com a sua esposa. Resolva essa identidade, entenda e descubra qual é esse programa que está sobre a sua vida e resolva, é simples, faz uma peneira, né? Passa ali tudo que é bom e o que não é bom você joga fora, ok? Passando agora para o segundo tópico. Então o primeiro tópico foi sobre identidade. O segundo tópico é quais são as vozes que tem falado na sua cabeça? Quais são as vozes que tem falado aí dentro de você? E que vozes são essas? Então vamos lá, dentro desse metaprograma é natural que muitas das vezes você já passou vergonha com o seu pai ou sua mãe, alguém que te criou, professor, alguma coisa que você sofreu um impacto, um trauma, que isso gerou uma certa cobrança em você, uma responsabilidade excessiva. Não, eu sou responsável por tudo, eu tenho que fazer tudo é culpa minha. E vem também algumas crenças relacionadas a merecimento. Tem pessoas que acham que não merece nada, tem pessoas que acham que ela não presta, que não tem propósito, enfim, tem pessoas que acham que ela nasceu, mas não sabe o que fazer, perdeu o propósito, né? Então você tem que descobrir quais são as vozes que falam dentro de você. Muitas das vezes tem pessoas que escutam a voz do pai, da mãe, do tio, da avó, pessoas que cobravam do professor, tem pessoas que lá atrás foi dar uma explicação, aí passou vergonha por causa disso, travou, não consegue mais comunicar. Tem pessoas que o potencial delas foram enterrado porque alguém fez ela ou ele passar essa vergonha, ter esse trauma e aí foi enterrado. Isso dentro dele, dentro dela. Então você tem que descobrir qual é as vozes que tem falado dentro de você. Você tem que identificar essas vozes e começar a eliminar elas, arrancar isso da sua vida. Por quê? Porque essas vozes não determinam quem é você. O que então vai determinar quem é você? Você é imagem e semelhança de Deus. Deu pra entender? Então, voz de ninguém. Ninguém define quem é você. Só você mesmo em Deus pode definir quem é você. O próprio Deus fala, né, que você é imagem e semelhança dele. Cabe você ter isso de fato e isso venha gerar essa identidade sobre a sua vida. Então
quebra, elimina. Opinião de ninguém vai determinar quem que é você. Por isso que o primeiro tópico foi identidade. Você tem que saber quem que você é, para você eliminar essas vozes agora, né? Quando você elimina essas vozes, você restaura cada dia mais e mais essa identidade em você. Olha que interessante. Quando você elimina as vozes, essas vozes que estão te atrapalhando, que às vezes tentam enterrar o seu talento, você gera mais e mais identidade e passa a não depender mais de opinião dos outros. Ah, tem pessoas que vão te criticar, tem pessoas que vão falar de você, mas isso não importa, porque você sabe quem que você é. Então elimina o mais rápido, identifica, elimina essas vozes dentro de você, beleza? E o último passo, né, o último tópico, eu quero falar aqui sobre harmonia. O que seria essa harmonia? Nós somos espírito, alma e corpo, né? Mais uma vez, espírito, alma e corpo. Então, você tem que ter uma harmonia na sua vida espiritual. A sua vida espiritual, sua parte espiritual tem que estar bem definida para que isso influencie no seu relacionamento. Para que você tenha um relacionamento com excelência com o seu esposo, com a sua esposa, no seu trabalho, a sua parte espiritual tem que ser bem definida, tem que estar bem clara para você e em você. Você tem que estar muito bem alinhado com o próprio Deus, com a palavra de Deus. Então você tem essa responsabilidade de cuidar da sua identidade, cuidar da sua vida na parte espiritual. Tudo que acontece no espiritual passa a vir refletir na nossa vida emocional e por aí vai. Então a parte espiritual tem que estar bem definida em você, ok? Outra coisa que é bem interessante também, você cuidar, isso tem que estar bem claro, na sua vida emocional. As emoções é onde você fica alegre, sente prazer, sente raiva, até mesmo o medo, sente o nojo. Então isso tem que estar bem claro também em você. As suas emoções tem que ter um alicerce somente em você e em Deus. Você tem que ter um alicerce muito firme em você e Deus, ok? Para você não depender mais de ninguém, não ficar com aquela dependência emocional do próximo, beleza? Então que isso fique bem claro. Cuida da sua vida espiritual, da sua vida emocional. A sua vida emocional tem que estar bem estruturada em você e em Deus, beleza? E também você tem que cuidar também do seu corpo físico. O que seria isso? Saúde. Para quê? Para que você viva bem e gera pessoas com mais identidade e gera pessoas com mais essa clareza, com esse entendimento. Então cuide da sua vida, separa um tempo para você. A gente vive num país, quando a mulher ela tem um filho, às vezes ela quer o tempo dela todo fica ali pro filho, mas invista tempo em você. E o homem trabalha demais. Invista tempo, separa um tempo, faz exercício físico, vai na academia, separa um tempo para você meditar, separa um tempo para você dar uma relaxada. Você tem que ter um tempo para você investir em você, somente em você. Beleza? Invista. Porque quanto mais você invista em você, mais você vai poder transbordar aquilo que Deus tem derramado na sua vida e aquilo também que você tem aprendido também, beleza? Então, para a gente fechar aqui esse vídeo, a gente já falou sobre programação que tem na nossa mente. Essa programação define quem nós somos. A gente cria o nosso caráter também através dessas informações que a gente vem recebendo, né, ao longo da nossa vida. Então, a gente falou sobre programação. Você tem que identificar qual é essa programação que está em você. Falamos também, para você se dar bem no seu relacionamento, você tem que ter uma identidade para você não depender de ninguém. Mesma coisa quando você entende quais são as vozes que falam dentro de você, você consegue ali eliminar essas vozes ruins e assim você não tenta escravizar ninguém. Quando você identifica essas vozes, você não escraviza ninguém e você vai gerar somente pessoas livres. E falamos também sobre essa harmonia de espírito, alma e corpo. Invista na sua parte espiritual, invista nas suas emoções, investe também na sua vida física também, no seu corpo. Seu corpo é algo precioso que precisa ser cuidado, né? Para que você viva bem e possa transbordar aquilo que Deus, aquilo que você também tem aprendido em Deus, neste canal, nos livros, em tudo aquilo que você tem assistido, beleza? Às vezes você sempre quis falar isso com alguém, mas esse alguém não escuta, é você. Às vezes ouvindo esse vídeo pode ajudar essa pessoa. Então, muito obrigado, tá? Por você ser um patrocinador deste canal, tranquilo? No mais, fica em paz, Deus te abençoa e transborde aquilo que Deus tem para sua vida em nome de Jesus. Amém?